No outono de 1938, Porto Alegre vivia os primeiros meses de Estado Novo, um período complicado. O nosso presidente prometia nos deixar livres da ameaça comunista. Você lembra dele, não é mesmo? Claro que lembra. E o clima na Europa estava bastante bicudo. Bom, mas o nosso assunto é outro. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Sinpro-RS. Ah, e o nome era bem diferente. Sindicato dos Professores Particulares. Isso mesmo, com Y. Faz tempo. E foi nesse tempo, de Getúlio, de fascismo e de outras turbulências, que em 21 de maio de 1938 foi fundado o nosso sindicato. O primeiro presidente, José Luiz do Prado, tinha companhia de mais 24 sócios fundadores. Hoje, 70 anos depois, a gente já tem quase 18 mil sócios. Que categoria! Mas isso tudo é processo. Os tempos de guerra e do Estado Novo coincidem com o período em que os professores particulares buscam consolidar a organização sindical. Nesse período que segue até o golpe de 64, o sindicato buscou avançar na conquista de direitos e na identidade da categoria, chegando em 1945 a 600 sócios. Em 1940, a gente dá um passo importante. Rompemos as fronteiras da capital e passamos a ter uma jurisdição estadual. Também nesse período, surge a assistência médica, isso mesmo, o Sinpro-RS era responsável pela assistência médica dos professores das escolas particulares. Fato que nos anos 60 e 70 viria a ser a principal atividade do sindicato. A assistência jurídica era feita pelo próprio presidente. Lembra dele? Em 45, surge o CEPER Sindicato e em 1948, 10 anos após a nossa fundação, a patronal segue o exemplo dos trabalhadores, se organiza e cria o Sinep-RS. Pelos idos de 1958, o Brasil passava pelas transformações implementadas pelo governo JK. Construção de Brasília, estabilidade, progresso, modernização. E nessa mesma época, o Sinpro-RS foi em frente e adquiriu sua sede própria. Não dá para esquecer. Travessa Leonardo Truda, número 98, no terceiro pavimento do edifício Brasília. Depois veio o Jânio, que passou rapidinho, o Brizola, que deu uma baita força para o Jango assumir, e as categorias avançam na busca de direitos. O nosso sindicato passa a se chamar Sinpro-RS. Amplia a base e passa a contar com os professores do ensino superior. E se muda mais uma vez, agora para a Rua Marechal Floriano, na Galeria do Rosário, em Porto Alegre. Isso tudo coincide com o surgimento de um período muito duro para o Sinpro-RS e os movimentos sociais no Brasil. Atos institucionais, censura, prisões, tortura, os anos de chumbo. A gente tinha decidido em assembleia participar ativamente da grande greve geral, quando o golpe militar nos fez calar. Nessa época, o sindicato passou a ter, como de resto a maioria dos sindicatos no Brasil, um cunho mais assistencialista. Mas esse tempo ruim tinha que passar, não é mesmo? Depois de muita luta vem a anistia, a reorganização dos partidos e a ideia de construir um sindicato autônomo e independente, superar o assistencialismo e romper o atrelamento com o Estado. É hora de uma disputa mais política no nosso sindicato. A oposição se organiza cada vez mais e começa a mudar os rumos da direção do Sinpro. As negociações com a patronal deixam de ser conversas amigáveis, a luta pelos direitos dos professores se amplia, até que em 1985 demos uma plena demonstração de força e organização. A primeira paralisação dos professores do ensino privado por aqui. Muita gente não acreditava que não haveria aula nas escolas. Imagina, greve nas escolas particulares. Só faltava chover. E choveu. Éramos 4.000 trabalhadores do ensino privado concentrados na Praça São Sebastião, ao lado do Colégio Rosário. Era muita chuva. Seguimos em passeata até a esquina Democrática para um ato público. Essa mobilização política indica que mesmo antes de assumir o sindicato em 1986, a oposição sindical já ditava um novo rumo para o Sinpro-RS. Em 1987, com acentuadas perdas salariais em virtude da inflação e de sucessivos planos econômicos, os professores reivindicavam 250% de reposição. A patronal desconsidera os argumentos dos trabalhadores e, de forma autoritária, oferece 100%.
Essa foi a gota d'água para eclodir a primeira greve geral da categoria, que resultou em reajustes de até 226% para os trabalhadores. Melhorou. A partir dessa época, a nossa organização se desenvolveu muito. Realizamos o primeiro Congresso Estadual de Professores das Escolas Particulares, o CEPEP, e não foi em vão. Definimos a identidade e os rumos do Simpro-RS. A defesa do ensino público e gratuito, a filiação a uma central sindical, que logo em seguida definimos pela CUT, a organização por local de trabalho e a continuidade do processo de interiorização. Elevamos o número de sócios para 6 mil. Éramos 25. O país estava vivendo um momento de forte ebulição política e o Simpro-RS estava atento, participando ativamente da Constituinte, do movimento pelas diretas e depois do Fora Collor. A nossa atuação, sempre atenta às questões do trabalho do professor, se ampliava para as questões da sociedade e o processo de interiorização avançava. Um dos desdobramentos desse processo é a mudança para o atual prédio da sede estadual, em frente ao Parque Farroupilha. Pode ser melhor? Que estrutura! Parece que tudo passou tão rápido. Mas tem muito trabalho e luta para construir esse sindicato cidadão. Opa, eu não falei disso, né? É preciso ir e voltar no tempo para dar sentido a essa história. O envolvimento da categoria, a luta pelos direitos e condições de trabalho dos professores, a preocupação com a qualidade de ensino e com a formação de uma consciência crítica e uma sociedade democrática. Um sindicato que rompeu com o presidencialismo, mantendo uma diretoria colegiada e descentralizada. Um forte trabalho na área de comunicação, o jornal Extra Classe ganhou prêmio, a revista Textual e um portal na internet. Tudo isso remete ao conceito de sindicato cidadão. Projetos que nos enchem de orgulho, como a Casa do Professor, era um sonho antigo. Demorou, hein? Mas tá aí. A Fundação E-Carta, que abriga os nossos projetos de cultura e arte. O Prêmio Educação, que destaca a educação de qualidade. As aulas inaugurais, simpósios e muito, mas muito investimento em cultura. Dá só uma olhada aí em quanta gente importante já passou por aqui. 70 anos de um sindicato cidadão, que todos os anos agrega mais sócios com as campanhas de sindicalização. Com 14 regionais, abrangendo todo o interior do estado, que representa uma categoria com mais de 30 mil professores. Éramos 25. A gente conta essa história com orgulho, com o mesmo orgulho daqueles que começaram, dos que defenderam as nossas bandeiras e daqueles que estão chegando agora, com a certeza da importância do nosso trabalho para a construção de um mundo melhor. Simpro-RS, 70 anos de um sindicato cidadão.